Hugo Mota fecha o Congresso por pressão de Moraes. Olha só o tamanho do absurdo que a gente está vendo acontecer. Mais uma vez, eles dobrando a aposta. O Hugo Mota, ele não deve ter percebido onde que ele está amarrando o cavalinho dele, mas a gente acredita que essa anormalidade do Xandão esteja com os dias contados. Ele segue dobrando a aposta porque ele não tem alternativa, né? Ele não tem mais como retroceder de tanta lambança que ele já fez. Mas vamos entender essa anormalidade, mais um desses absurdos que a gente vê aqui no Brasil, né? Mas antes de mais nada, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E se não for inscrito, se inscreva aqui no canal também. Bom, a gente vê aqui... Hugo Mota veta reunião de comissões durante o recesso legislativo. A Câmara está em recesso, mas continua funcionando, continua aberta. Inclusive, estavam tendo as reuniões, principalmente do pessoal do PL lá, planejando o que pode ser feito diante de todos esses abusos e absurdos que a gente vê aí. Só que é claro que os figurões, os poderosos, principalmente o Xandão, que é a parte que mais sai perdendo com tudo isso que está acontecendo, né? Ele não vai querer permitir. Ele já censurou o Bolsonaro, já prendeu, já, digamos assim, prendeu ele em casa para não deixar ele se manifestar, né? Porque ele estava tendo poder demais, estava ganhando muita força diante de tudo isso que está acontecendo. E mais essa aqui, ele quer, tendo em vista que os parlamentares já estavam discutindo sobre o impeachment de um ministro do STF, então o que ele faz? Não, fecha isso aí, não deixa ninguém se reunir, encerra essas comissões. A gente vê aqui, ó, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, publicou no Diário Oficial da Câmara nesta terça-feira ato que proíbe realização de reuniões de comissões no período de 22 de julho a 1º de agosto de 2025, mantendo o recesso legislativo vigente. Não, não é mantendo o recesso legislativo não muda. Mesmo com as reuniões das comissões lá, os parlamentares discutindo, debatendo, não muda o recesso, não vai ter nenhuma votação até que o pessoal retorne dia 1º de agosto, né? A medida inviabiliza a convocação de sessões emergenciais feitas pela oposição que buscava apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Deputados aliados do Bolsonaro já estavam em Brasília desde o começo do recesso em dia 17 para discutir as limitações impostas ao ex-presidente pelo ministro Alexandre de Moraes. E aqui a gente vê o ato do Mota. E engraçado que ele não motiva, né? Ele não descreve aqui qual que é a motivação, por que ele está realmente fechando a Câmara. Que é claro, né? Ele não pode colocar ali, não estou com medo de ser preso, por isso que eu coloquei. E a gente vê aqui, por que é o Xandão que tá... Por que a gente imagina que seja o Xandão que está mandando ele fechar? A gente viu aqui, ó, investigações sobre o suspeito de funcionários fantasmas no gabinete de Hugo Mota. Esse pessoal tem muita facilidade de controlar esses poderosos porque lá todo mundo é corrupto, todo mundo tem um rabo preso em alguma situação. Inclusive até a questão do Alcolumbre aqui. Suplente de Alcolumbre é alvo de PF por desvios no DENIT do Amapá. E aí, qual que é a conclusão que a gente chega? Que realmente esse pessoal controla através desses esquemas de corrupções, porque lá todo mundo tem um rabo preso. Por que eles odeiam tanto o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro é um cara que é difícil de controlar. Eles têm que tentar amarrar as mãos dele, têm que tentar de fazer de alguma forma, porque ele não é corrupto, não tem rabo preso com nada, e aí eles não têm como jogar essa cartada com ele. Ficaram tentando inventar um monte de história, importunação de baleia, falsificação de cartão de vacinação, a questão das joias, tudo isso caiu por terra. E aí esse pessoal fica desesperado sem ter o que fazer contra o Bolsonaro. E aí recentemente eles inventaram esse circo do golpe que não tem nada ligando o Bolsonaro aos atos do 8 de janeiro. Mas esse pessoal precisa ficar criando alguma coisa, algum factoide. Por isso desse julgamento show que o Moraes está fazendo para tentar convencer as pessoas que Bolsonaro tentou realmente fazer o golpe que ele imaginou lá na careca dele. Bom, mais um dos absurdos que a gente vê acontecendo aqui. E, infelizmente, a República já não está normal há bastante tempo, né? Não temos mais essa democracia que o pessoal vive batendo no peito aí, falando que a gente precisa defender as instituições democráticas. A democracia ela se defende por si só. Não precisa de um salvador da pátria, porque... Não, vamos censurar, como dizia a Carmen Lúcia lá. Vamos censurar aqui rapidamente, porque o momento exige, mas eu sou contra a censura. Então a gente vai fazer isso aqui só um pouquinho. Então tá tudo certo. Então é o absurdo que a gente vê aqui no Brasil, né? Mais um. Bom, eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Um forte abraço e até a próxima.